Chat aberto. You are live. Deixa eu ver como é que tá tudo. Paz do Senhor para os irmãos, estamos aqui abarrotados de gente assistindo a gente no Face. Uma pessoa. É disso que... Agora tem 4. Aumenta o Gu, aumenta a Poli. Vai aumentando, é assim mesmo. Graças a Deus. A Cléo, mãe do Pet. Cléo, cadê o Pet, Cléo? Está esperando que é Pet aqui, não aparece. Mandou um Paz do Senhor pra gente aqui. Tá vendo aí? Vocês estão vendo o Face aí, ó? Estamos vendo. Mas, Cléo. Agora eu vou fingir que tô vendo, porque eu não tenho Face. Tem legenda, tá com legenda. Carol, a Carol, velho! Carol, muito Meu Deus, bem, a Carol é muito ligeira. Carolzinha tá firme na missão agora. A Edna, o pai da Poli, que veio prestigiar a filha dele aqui. O Ricardo. Ó, paz. A Carol tá tão crente que ela escreveu assim: a paz do Senhor. É isso que eu falo, sempre. Sem abreviação, sem nada. E aí os jovens dizem paz, power, e não sei o quê. God of Peace. Aí você vê o cara falando assim, a paz do Senhor. Converteu, é isso aí. Muito obrigado, Carol. A paz do Senhor para você também, minha irmã maravilhosa. Glória a Deus aí. E tá aparecendo aqui no Face até com legenda. Verdade. Mas tá tudo errado, a legenda. Então eu posso falar inglês suave, então. Mas tá muito nada a ver com o que eu tô falando aqui, sabe? Não sei nem como é que tira essa legenda aqui. Se o Bonito aparecer aqui, na hora que o Gui falou, saiu ali, minha irmã maravilhosa. Irmão, vocês não se preocupem com essa legenda que tá aparecendo aqui, não. Eu vou perguntar para ele como é essa legenda aqui. Vou falar para ele aqui. Em nome de Jesus. Deixa eu mandar para ele aqui, peraí. Será que a língua estranha vai sair na legenda também? Vai, com certeza. É verdade. Rapaz do céu. Pegar o link, né? Manda pro pessoal. Alguma coisa aqui? Estamos vendendo como de pizza, né? Esse quadro, essa tal de Netflix, muita gente deixou de Pet falou que tá aí já, pastor. Aonde? Tá esperando você. Tá esperando ali. Tá aqui, ó. Aoba, galera! Paz do Senhor, Você tá parecendo o velho Yoda, mano. A galera A pergunta da turma é: estava muito gelado no banheiro, Pet? Pastor do céu, tá difícil esse frio aqui, viu? Tá até suando. Menino, eu tive que me ajeitar rapidinho aqui. Eu fiquei sabendo de última hora que ia entrar na live. Então aí, graças a Deus. Jogou o secador ali rapidão. Amém. Ai, Pet, você vou falar para você. Como é que é um ícone, mano? Eu tô tentando tirar aquela legenda lá, irmãos, porque, ó... Eu também não manjo, não. Eu falei, Pet, estava muito gelado lá no banheiro. Ele traduziu assim, turma, estava muito gelado lá no banheiro. Tá todo mundo no banheiro, segundo a legenda. Melhor lugar para assistir a live na quarentena. É verdade, Pet, tá totalmente solado ali. Caramba, o que será que é isso? Ó, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Pedir pro... O que nós vamos falar para fazer oração hoje aí, hein? O João já fez. O Gu, né? O Gu tá entrando aí. O Gustavo, que não vai fazer a nossa oração inicial aqui. Ele não falou nem paz do Senhor para ninguém, ele entrou quieto. Fala alguma coisa aí, Gustavo. Paz do Senhor. Aí, galera! Aê! Eu estou treinado já. E até o fim desse distanciamento social aí vai estar o grupo de jovens inteiro aqui conversando, né? Eu vou falar pro Gustavo fazer essa oração.
Se vocês escutarem uma batidinha aí no fundo, é aqui na minha casa, que nós estamos quebrando a parede, que estourou um cano aqui, minha sala alagou. A minha casa vive alagando, mas tudo bem. Eu vou pedir para o Gustavo fazer essa oração inicial. Pode ser, Gustavo? Pode. Então manda ver aí. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui falando sobre o Teu amor, sobre a Tua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Que nada venha atrapalhar, Senhor, que a gente tem construído todo esse tempo, mesmo cada um distante do outro, Pai. Que esse nosso relacionamento, Senhor, venha aumentar cada vez mais, Senhor, principalmente nosso relacionamento contigo, Pai. Senhor, tira todo o mal, Senhor, das nossas vidas, Pai. Que o Senhor esteja sempre, Senhor, nos visitando, nos protegendo, Senhor, cuidando. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, com nossos corações, Senhor, que venha mudar a nossa história, Senhor. Que através das nossas vidas, a gente possa mudar a vida de outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, Senhor. Que eu sei que essa caminhada é difícil, Senhor, para nós que somos jovens, Senhor. Por isso nós temos pessoas para nos ajudar e principalmente a Ti, Senhor. Que tudo é para a Tua honra e tudo é para a Tua glória, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, eu vou ler o texto aqui para vocês, que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente vai discutir, né, com vocês. Vocês todos, quando eu digo vocês, são vocês que estão aqui comigo, e mais o recorde nesse momento de 13 pessoas que estão conectadas conosco. Amém? Segundo o cálculo da mãe do Pet, cada um vale por 4, então temos aí, um foi embora, 48 pessoas nos assistindo nessa hora. Vamos lá, em média, né? Vamos lá. O texto é 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo... Qual que era o jogo? 7 ao 10. Isso. Ao Então, 10, deixa eu ler. 7 ao 10. Depois a gente vai falar do tema e todo mundo numa boa aí, tá? Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Isso aqui é o apóstolo Paulo mandando uma carta para o filho dele na fé, Timóteo, pastor Timóteo aí no caso, tá? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Bom, vamos lá. O tema da nossa mensagem aqui, ele lembra do tema, Joe? Lembro de exercitar a fé. O tema é Smart Faith, né? Tá meio assim, negócio Flowers, Powers, o Glory of God, aquela coisa assim, bem assim, né? Na verdade, eu falei pro Joe que a gente estava fazendo uma propaganda subliminar para Smart Fit. Então, ao invés de chamar Smart Fit, nós chamamos de Smart Faith. Smart inteligente, Faith fé, uma fé inteligente. Então, exercite sua fé. Você quer ter um corpo inteligente, você tem que exercitar seu corpo. Quer ter uma mente inteligente, tem que exercitar sua mente. Quer ter uma fé inteligente, tem que exercitar sua fé. E aí o apóstolo Paulo, ele traz esse texto aqui para Timóteo. A primeira coisa que eu queria, se algum de vocês quiser falar, na leitura que a gente fez, eu pergunto para vocês, o apóstolo Paulo fez uma imposição ou ele fez uma orientação? O que vocês acham? Eu acho que ele orientou. Acho que fez uma orientação também. Eu também acho. Então, o Timóteo, ele poderia aceitar ou não aceitar, não é isso? Uhum. Certo. Isso. Aí vocês acham que ele aceitou ou não aceitou? Aceitou, né? Aceitou, né? Porque ele foi um grande ministro da fé. Isso aí, aceitou. Pastorzão, um jovem pastorzão. E aí eu pergunto para você, qual você acha que é... Vamos começar por aqui, porque a gente está falando de uma orientação, e eu sei que hoje é muito mais complicado, porque assim,
se eu pegasse... É difícil a gente falar de gerações anteriores, gerações atuais, mas, assim, com certeza a minha geração ela tinha muito menos informação que a geração de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Uma vez eu assisti uma palestra na Poli, né? No biênio na Poli, e eu não vou falar que é um palestrante, porque é uma pessoa do círculo político, aí todo mundo vai querer ficar contaminado por ideologia, e o que vale é a conversa dele, que ele estava falando da experiência dele como cidadão ao longo da história. E aí perguntaram para ele, né? Um dos alunos que estava ali assistindo, falaram assim, que diferença você vê entre a sua geração e a nossa geração? E ali eu tinha mais ou menos uns, acho que 29, 30 anos, quando assisti essa palestra. Ele falou assim, olha, a diferença da geração de vocês para a minha é que a geração de vocês tem muita informação e pouco conhecimento. A minha tem muito conhecimento e pouca informação. É a diferença que eu vejo. Se a gente pegar esses quase 19 anos do dia que eu vi aquilo, hoje eu posso dizer que a geração de vocês vai ter... A minha geração já tem informação, porque a gente aprendeu a ter informação. Só que a de vocês tem muito mais informação. Porque vocês nasceram nesse mundo das informações. Aí, assim, tenho muita informação. E que conhecimento adquiro com essa informação? Por quê? Timóteo ouve uma orientação do apóstolo Paulo. Ele observa o lugar que o apóstolo Paulo está. Ele observa as aspirações que ele tem, o chamado que ele tem, porque a gente está aqui num ambiente espiritual e religioso, então a gente está no ambiente da igreja, onde a gente está discutindo espiritualidade, então a gente não está falando de psicologia, a gente não está falando de sociologia, a gente não está falando de política, a gente está falando de reino, a gente está falando de fé. Então, o Timóteo, ele tinha um chamado. Eu só vou conseguir entender o chamado se eu trabalhar na dimensão da fé. Então, é assim, ele enxergou o chamado que ele tinha, ouviu a orientação e partiu o apóstolo Paulo. # partiu o apóstolo Paulo. Pronto. Agora, assim, como você acha que é porque, assim, eu estou falando para você como pastor, porque hoje é muito difícil, é um grande desafio, não vou usar a palavra difícil, é um grande desafio você orientar o jovem, porque a palavra que sai da sua boca, ela vai ser confrontada, porque a palavra que sai de mim também é midiática, é um processo de mídia. A comunicação, ela acontece de várias formas. A comunicação com o pastor é uma, com o obreiro, com o seu líder de ministério é uma. Então, a palavra que está fluindo ali, ela vai ter que ser confrontada com muitas outras palavras que vão estar acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, nesse período de lives e mais lives, a cultura das lives, né? A gente mandando uma palavra para vocês, dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, de repente aparece em paralelo uma outra live. E essa live está diretamente ligada a um grupo desses que vocês curtem. Qualquer um desses grupos que vocês curtem dentro da igreja. O que eu vou ouvir? Eu estou num conflito agora. Eu vou ouvir a orientação que está partindo da minha igreja, ou vou assistir essa live que é muito mais legal, sei que vai ser mais bacana, porque na minha cabeça as informações que serão passadas lá, elas são muito mais divertidas e muito mais consumíveis por mim. Então vocês falaram só, o Timóteo ouviu e aceitou. Então, aonde está o grande desafio hoje que vocês veem nesse grupo de jovens que vocês participam, na igreja que vocês participam? O que vocês podem aí transmitir como experiência do grande desafio de ouvir uma orientação e aceitá-la? Falar assim, ó, essa palavra é boa, acho que essa palavra veio para... Pode começar falando aí, já, Diogo. É que segue o caminho. Vou ter que mandar o link para ele da live agora. É ele que mandou o link. Manda aí, Vai mandar o link para ele. Calma aí. Dificuldades técnicas aqui, galera, normal. Internet no Brasil é uma maravilha. O pastor caiu. A pessoa vai pôr o chifre. Mano, tá aparecendo comercial aqui. Meu Deus do céu. Meu sonho é parar no chip feio, mano. Manda para pastor agora. Por isso que é bom ser dois, né? Se um cair. Um caiu, o outro manda o link.
Você vai arrebatar, hein? Ficando, hein? O cara cortou o fio da internet. Só o pastor. Endemoniado. Ô, e a... Que a gente quer convidar a galera de casa a interceder pela live, porque o inimigo acabou de se levantar aqui na internet do pastor. ele mandou assim pra mim, pode voltar? Eu falei, oxe. Responder, pode. O pastor foi arrebatar. Então, mano, Pode aparecer na página Worship Falls, mano. Você tá aqui na live, do nada cai. Vai dar tudo certo. Pô, pra ele entrar, eu tenho que aceitar ele agora, né? Ou não? pior que ele nem terminou o raciocínio pra gente poder debater aqui, mano. O inimigo tentou me derrubar. Mas foi ele que caiu. Vocês saíram daí ou não? Vocês não saíram daí? Não, só você. você. Não. Aqui, pastor. Só eu que saí? Rapaz do céu, Você até achou que você foi arrebatado aqui. Vocês já comentaram o que eu pedi ou ainda não? Não, você não tava falando ainda. Então, eu falei para vocês basicamente isso. Assim, qual você acha que é o grande desafio para a gente trazer uma orientação dessa interlocução que a gente tem entre a igreja, a liderança da igreja, o pastor da igreja? Por que que essa orientação não é suficiente? Como a do apóstolo Paulo foi suficiente e a gente precisa recorrer ao... Eu estou falando de orientação, não estou falando de informação. Eu posso ter um monte de informação, confrontar elas, adquirir um conhecimento bacana para mim naquela dimensão. Mas por que que a orientação hoje, daquele grupo que a gente pertence, é um grande desafio para que ela seja suficiente? Isso daí é difícil, hein? Essa aí foi. Porque eu acho que primeiro, para a gente passar o evangelho, a gente precisa ter segurança. A gente precisa passar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, para que quando chegue na pessoa com quem a gente está falando, essa pessoa acredite do fundo do coração dela, que ela seja tocada. Porque não tem como a gente passar um bom evangelho, um evangelho verdadeiro, se a gente não está purificado, se a gente não está passando a verdadeira mensagem. E para quem escuta é difícil, porque são muitas vozes, né, que você tem falando para você, falando faz isso, faz aquilo, vai para esquerda, vai para direita. E para você ouvir a voz de Deus no meio disso tudo é mais difícil ainda, né? Muito complicado. É complicado porque mesmo tipo quando a gente está na igreja em si, né, no ambiente da igreja, igreja é lugar físico. Quando a gente está lá, a gente foi naquele lugar para ouvir o que aquele lugar tem para passar para a gente. Hoje, como o pastor falou no começo da live, a gente está nesse universo agora de live, né? A gente está tendo que se adaptar, fazer culto desse jeito e tal. E aqui, se o cara ele entra no Facebook para ver uma live, ele já é automaticamente bombardeado por um monte de canal que está fazendo live, sabe? Por um monte de outras coisas que estão passando. E aí ele fica em dúvida. Eu posso ver ou aquilo que eu entrei já na intenção de ver, ou eu posso entrar nisso aqui que apareceu agora, que pode ser mais interessante para mim. E aí fica complicado, porque é igual eu falei, quando a gente vai para a igreja, a gente vai porque a gente quer ouvir o que está lá na igreja. Mas aqui a gente entra na internet tem 1 milhão de caminhos diferentes num lugar só, que é o Facebook, no caso, que a gente entrou para ver a live. Por isso que é complicado a gente pegar para ouvir uma direção só nesse formato, porque tem 1 milhão de direções que podem levar a gente a 1 milhão de caminhos diferentes. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu acho complicado o jovem escutar hoje em dia, porque muitas das vezes ele tem a opinião já formada na mente, e quando tipo, alguém tenta orientar ele vai ter que tipo, trocar a opinião dele por outra, tipo, é meio complicado, sabe? Eu acho que o jovem meio que rebate. É interessante isso que o Pet falou também, que o Gui falou, que assim, eu mexo um pouco com essa parte aí, e você vê muito phishing, chama, né? Que é você pescar as pessoas. O que acontece? Quando você usa essa maneira, você meio que pesca, né, as pessoas para aquilo que ela filtra, né? Se eu filtro algo relacionado à igreja, normalmente aparece. Se eu filtro algo relacionado a, sei lá, esporte, aparece também. Mas isso, querendo ou não, ele tira, né, a gente. Aí você traz... Aí tem vários vídeos, você vê
imagens, né, trazendo vários tipos de opiniões diferentes. E aí você começa a ficar confuso, né, no meio disso, você não sabe mais o que é o certo, o que é o correto. Né, igual o Gui falou, você já tem aquilo formado, e aí já vem várias coisas já te jogando, né, tentando te pescar, para que você, assim, não se perca, mas você não consegue ter uma opinião fundamentada sobre tudo aquilo, né? Não é algo reto, né? Várias curvas, por assim dizer, né, mais ou menos. Eu acho que é mais difícil da gente ouvir quem está mais próximo da gente, porque... Como eu posso dizer? Porque ouvir quem, tipo, uma live de uma outra galera que tá muito mais famosa, não sei o que, de certa forma, eu vou figurar uma pessoa, tá? A gente tem uma pessoa aqui e ela não vai ouvir a nossa live porque às vezes a outra live ou outro conteúdo, o que quer que seja, por ser um pouco mais famoso, não sei o que, ela tem mais expectativa naquilo e do que aquilo pode trazer para ela ou do que ela pode pegar de bom, do que pode ser muito mais proveitoso com a live menor, entendeu? Na igreja local ou qualquer outra coisa. Eu acho que tem essa questão da relevância também. Deu para entender? E também o que eu posso perceber assim é que, por exemplo, se vamos supor o Gu vai fazer uma live para falar alguma coisa, aí eu sei, e vice-versa, né? Eu sei todos os defeitos que o Gu tem, porque eu ando com ele sabe os meus e tal. Aí ele vai estar lá na live e falar, meu, o Gu ele não fala muito bem assim e tal, não sei o que, ele tá falando isso, mas acontece isso na vida dele. Então, eu vou ver a live de outra pessoa, que eu não sei os defeitos que aquela pessoa tem, não sei como que é ela fora daquele ambiente, então aquela pessoa para mim é perfeita, sabe? Então a gente fica, às vezes, idealizando uma pessoa, assim, que aquilo não é quem ela é de verdade, né? E eu acho que é isso. Legal. Muito bom aí essas aparições de vocês aqui, aquilo que vocês trouxeram como conversa emergente aqui, que a gente percebe, né? Eu vejo até, vou começar pelas falas aí que percorreu todos vocês dentro da mesma direção. Você pega, por exemplo, vamos começar pelo que a Poli falou, a questão da credibilidade, né? Só que se a gente pensar, vamos fazer um pouco de teologia aqui. Se a gente pensar na hermenêutica, seria a gente pegar o texto espiritual, vamos dizer assim, no nosso caso a Bíblia, e a gente for trabalhar não na contextualização, mas também na interpretação, que é para aí que está a hermenêutica, né? Então, você tem hermenêutica contextual, você tem algumas escolas teológicas sobre hermenêutica. Mas o mais fundamental é que a gente percebe que textos como a Bíblia, a interpretação não se esgota. Ela não se esgota. Tanto que a Bíblia mesmo diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. A Bíblia foi escrita, para você ter uma ideia do que eu estou falando, a Bíblia foi escrita em um período. Porém, quando a gente conversa dela, ela vale para todos os períodos. Que livro que você lê, que foi escrito num período, que serve para todos os períodos, para todos os contextos, para todas as situações, para todas as pessoas. Assim, então, é aí que a gente começa a perceber os textos que a gente diz espirituais, feitos na transcendência da nossa concepção de pensamento, ele não se esgota numa interpretação. Então, assim, eu trocaria, se a Poli me permite, o que ela usou como pureza por interesse. Então, não é a pureza do evangelho, mas é o interesse com o qual ele está sendo transmitido. Essa é uma coisa que a gente tem que ficar muito mais claro, porque se eu for pensar em pureza, eu vou ter que pensar que tipo de vênice eu vou passar no evangelho que está sendo transmitido para mim. Como que ele vai ficar mais branquinho, mais bonitinho? E, na verdade, eu tenho que sempre enxergar que interesse tem por trás daquela palavra. Então, a gente vai lá e fala assim, e Jesus ressuscitou Lázaro. Pronto, eu posso só falar da história que Jesus ressuscitou Lázaro. Morreu o assunto. Mas eu também posso contextualizar essa ressurreição de Lázaro em muitos lugares. Desde o político, sociológico, psicológico, levar para Cajamar,
levar para Osasco, levar para o mundo. Então, assim, então vamos pensar no interesse. Quando a gente trabalha numa hermenêutica, numa interpretação contextualizada, onde a gente tem um foco específico, que é construir oportunidades para a vida daquelas pessoas, eu preciso enxergar se aquela interlocução está trabalhando para edificar a minha vida, para restaurar a minha história, reformar o meu pensamento, que Romanos 12, 2, assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente como é boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. E aí, dentro do que vocês falaram, a Bíblia ela nunca nos pontua a analisar ou julgar o profeta. Ela sempre nos pontua a analisar e julgar a profecia. Por isso que eu falei, Timóteo, quando ouviu a orientação de Paulo, vocês falaram, ele aceitou. Mas ele não aceitou julgando Paulo, porque ele conhecia o caráter de Paulo. Agora, ele aceitou pelo julgamento da própria palavra. A palavra que ele precisava. Ele, como pastor, que instrução precisa? Aquela instrução veio num tempo oportuno. Então, volto de novo à pergunta. Nós queremos ouvir a instrução que a gente precisa ou a instrução que a gente gostaria? Eu sou de uma geração que eu fui confrontado demais, sabe? Demais, assim, desde a minha família, a minha escola, a universidade, todas as instituições de formação que eu tive, elas confrontavam a gente, sim, a gente vivia uma outra sociedade, que o Churran lá diz no livro A Sociedade do Espetáculo, a Sociedade do Fracasso, desculpa, ele fala sobre essa sociedade disciplinar que eu vim. Então, era muito estabelecidas as hierarquias da sociedade. Só que vocês vivem num mundo que é a civilização do sucesso, a sociedade do sucesso. A hierarquia não é muito bem constituída, porque ela não é baseada em poder, mas ela é baseada em resultados. E aí eu pergunto para você, será que essa pureza, esse diálogo, esse conflito, tudo isso que vocês trouxeram, não tem por trás, inconscientemente, agora é profundo, hein? Na mente de vocês, em cima do sucesso, do resultado, você percebe que aquela pessoa está passando por você? Não entendi o final da pergunta. Eu também. Cortou. Será que, assim, quando a gente diz tudo isso que vocês falaram para mim, vocês eram falar, não, porque a gente tem um outro cara lá que é mais conhecido, a gente fica naquele confronto, esse aqui eu já conheço, esse eu já sei, então, estou querendo uma palavra um pouco, que eu busco um pouco mais de Venice nessa palavra, aquela questão toda. Então, assim, dentro desse confronto, da sociedade de vocês, que é a sociedade baseada em resultados, sucessos em cima de sucessos. Será que não é mais oportuno para nós, indiferente disso tudo, a gente ouvir uma orientação que vem de alguém que num mundo esse mundo de pós-verdade, esse mundo de meias-verdades, esse mundo de conversa desenfreada, que o apóstolo Paulo começa muito claro, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Cuidado, Timóteo, você vai ouvir um monte de coisa super agradável, super bonitinha, super legal, bacana. Cuidado, Timóteo, rejeite, porque você tem que exercitar a piedade. Eu estou falando para você. Será que nós já não estamos contaminados? E é justamente isso que Deus quer trabalhar em nós. Por essa questão do sucesso, essa cultura do sucesso já entrou na igreja, de ponto que eu vou medir a palavra que eu ouço, por aquilo que ela já se refletiu no mundo que eu vivo, pelo alcance que ela tem, pelo sucesso que ela tem. Por tudo isso, ou eu estou baseado exclusivamente, aí eu volto naquilo que a Poli falou, na pureza do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou a gente inverteu essa equação? Eu acho que tudo na nossa vida, desde quando você entra na escola, sei lá, elas apontam para isso, né? Que o que é bom, o que é certo, faz sucesso, dá certo, tanto empresarialmente, espiritualmente, qualquer coisa. Então, só que o que é esse sucesso, né? O que é dar certo lá no mundo? Será que é a mesma coisa pra gente aqui? Não é. Então, acho que a gente não pode basear a nossa fé nos resultados do mundo, sabe?
É mais ou menos isso. Eu tenho uma colocação para falar, porque assim, essa pergunta que o pastor fez, se a gente está pregando na essência da palavra, né, que é pureza e tal, meu, com certeza a gente já distorceu totalmente em algumas ocasiões aquilo que a gente precisava pregar. Isso não é uma dúvida, isso é certeza absoluta, sabe? Só que é igual o Diogo colocou também. A gente pega e desde o começo a gente é educado para entender o que é sucesso, entendeu? O que é uma parada que é bem sucedida e tudo mais. Só que assim, a gente tem que entender também que Deus ele tem um propósito com cada um e o propósito dele é diferente. Por muito tempo eu fiquei pensando assim, cara, a gente tem, sei lá, tudo para fazer um ministério top, de muito sucesso, que não sei o que e tal. E eu ficava nervoso mesmo, sabe? Porque às vezes eu pegava e falava assim, meu, por que não vai para frente? Por que tá acontecendo isso, aquilo? E aí eu parei para pensar, meu, e se o ministério que Deus tem com a gente, porque é exatamente esse pensamento, né? A gente pega e olha para os caras que tem um ministério de sucesso lá, que traz 1 milhão de pessoas para dentro da igreja, que faz um movimento que arregaça tudo aí, que enche boiódromo, faz um monte de coisa, enfim. Aí você pega, e se o nosso ministério, ele não for para ser assim? Sabe, porque para Deus o que importa não são o número das pessoas, mas as pessoas que realmente são impactadas e transformadas pelo evangelho. Então, se a gente colocar na balança, a gente pode até ser um ministério, não ser um ministério que atrai milhares de pessoas, só que a gente tem que colocar na cabeça que as pessoas que a gente atrai, a gente tem que fazer com que o evangelho transforme aquela pessoa, sabe? Tem que passar uma ideia verdadeira do evangelho. Então, essa ideia de sucesso, se você atrelar ao propósito de Deus, muitas vezes ela vai se distorcer, porque o que é sucesso para a gente e o que é sucesso para Deus? Muitas vezes o sucesso para a gente pode ser não uma igreja lotada, mas uma igreja que transforma quem entra nela. Uma vez, eu vi um vídeo, né, desse mesmo tema, né, que falava sobre sucesso, né, sucesso com o que Deus tem na sua vida, né. Um músico de uma igreja aí, não lembro qual que era, ele tinha o desejo do coração dele era de criar música, fazer música, ser músico e tudo mais, né? Só que todo mundo achava que ele tinha que ser aquele cantor midiático, tá ligado? Tipo, MK Music, não sei o que lá. Só que não, ele entendeu que o sucesso do ministério dele não era esse sucesso que a galera esperava, ou que até mesmo ele esperou, né? Deus falou para ele, não é esse o sucesso do seu ministério que eu tenho para você. Daí ele entendeu que a alegria dele é fazer música, é produzir coisas para a igreja dele, mesmo que e ele imprime CD, não sei o que, mesmo que ninguém compre, que ninguém ouça, ou que só 10 pessoas ouçam, ele se sente realizado com o ministério dele, entendeu? E ele não nega, não omite isso, não julga, nada. Tipo, ele tá sendo bem sucedido no ministério dele. O cara tá bem, entendeu? É loucura essa parada assim de sucesso. Acho que a gente precisa meio que pensar o que a gente quer. A gente quer fazer sucesso para as pessoas verem o que a gente está fazendo, para as pessoas verem que a nossa igreja é cheia, que a gente alcança jovens, ou a gente quer fazer para, sei lá, ajudar mesmo os jovens, para que Deus veja o que a gente está fazendo. Se a gente quer que Deus veja ou se as pessoas de fora vejam o que a gente está fazendo. Qual o tipo de sucesso que a gente quer? Com Deus ou com as pessoas que vão ver o trabalho que a gente está fazendo? Olha o silêncio da sabedoria. Olha só. Bom, então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vamos pensar aqui. Vou contar uma historinha para vocês, a gente vai voltar para o Timóteo, não deixamos o Timóteo não, fala para o Timóteo ficar quietinho lá, senão ele vai embora da nossa história. Atos capítulo 8 conta a história do Filipe, tá?
E Filipe vai em Samaria, prega em Samaria, todo mundo se converte, aquele sabe, alvoroço, todo mundo batizado, aquela coisa toda. Pedro fica sabendo de tudo aquilo, vai até Samaria, impõe as mãos sobre os convertidos, eles são cheios do Espírito Santo. Então, Pedro trouxe o avivamento para a igreja. Aquela coisa toda, tal, plá. Aí, na sequência, aparece Filipe indo embora de Samaria. Ele já tinha pregado, tinha convertido, Pedro tinha feito alvoroço, e Filipe vai embora. Sobre a vida de Filipe havia a ação do Espírito Santo. Ele encontra um etíope sozinho lá no caminho, né? Que é muito interessante até a vida do... Ele vai lá, encontra o etíope cheio de dúvida com relação ao reino, à salvação e tudo mais, e Filipe tem todas as respostas para ele. Ele aparece devagarzinho ali na estrada. E quando Filipe fala do batismo, da salvação, ele fala, que me impede de ser batizado? Tem um rio ali, ele falou, nada. Filipe vai lá, batiza o etíope, assim que ele é batizado, Filipe é transladado. O que aconteceu? Deus levou Filipe de um lugar que ele estava para outro, ele apareceu em outro lugar, sem imaginar como aquilo aconteceu na vida dele. E eu louvo a Deus porque a gente viva momentos como essa experiência sobrenatural aí que Filipe teve. Aí vamos lá. As vistas dos samaritanos. As vistas dos samaritanos. Veio aqui um tal de Filipe, pregou para a gente aceitou Jesus, nos batizamos, formando a igreja, foi lindo. Mas veio um tal de Pedro aqui, irmão. O cara tem sucesso no ministério dele, hein? Esse tal de Pedro colocou a mão na gente, agora eu tô aqui, ó, falo língua estranha, começou a aparecer a manifestação de vários dons espirituais no meio da gente. Filipe é um cara legal, a gente ama Filipe por tudo que ele trouxe, mas Pedro fez o negócio. Aí a experiência dos samaritanos. Quem teve a maior experiência foram os samaritanos, foi aquela imposição de Pedro ali com a mão dele, ou foi Filipe depois que terminou de fazer a obra que o Espírito Santo tinha direcionado para aquele, foi transladado para outro lugar. E quem viu Filipe ser transladado? Não foi Samaria, não foi Pedro, não foi ninguém, foi ele. Então é assim, a nossa fé pública, a nossa fé transformadora, a nossa fé é sensacional, mas as nossas experiências, aquilo que a gente amplia com o Espírito Santo, com Deus, é nosso. Deus é tremendo, que tem questões suas, sua salvação é pública, a manifestação da sua fé é pública, mas tudo aquilo que o Senhor gerencia para você, trabalha com você nessa dimensão, são experiências pessoais. Jesus pregava, curava, e à noite ele ia para o monte, se isolava, ia orar, ia buscar. Então, assim, aonde é que existiam Gideão está lá batendo trigo no lagar, sozinho, e o Senhor vai lá e encontra com ele. Davi está pastoreando ovelha, sozinho. Então, aí eu queria falar para você também, baseado nessa solidão, quando foi que Deus prometeu esse sucesso ou essa visibilidade que a gente acha tão importante hoje, sendo que ele disse assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se a gente tivesse só sucesso, visibilidade, se esse fosse o projeto, o plano de Deus, vamos pensar, eu não estou falando de situação catastrófica, porque assim, eu gosto muito de um dos 10 mandamentos do Bill Gates, que um deles ele fala assim, tudo que aparece na televisão é mentira. Então, assim, eles recortam o sucesso e mostram para você. O que tem por trás disso você não sabe. Porque as pessoas têm empresários, as pessoas têm contratos, as pessoas têm uma série de regimes escravatórios aí nesse processo. Aí, olha só, Apocalipse 6:9. Quando abrir o 5º selo do altar, a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, eles clamavam em voz alta, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então, aqui a gente está falando de pessoas que o sucesso delas foi a morte. Senhor, até quando? A gente sabe que a vitória já é nossa. Eles estão ali na certeza da vitória deles. Eles estão ali na certeza de tudo aquilo que vai se cumprir com relação à igreja. Mas a alma daqueles que sofreram e foram martirizados fala assim, Senhor, isso é uma realidade, é profético. Até quando o Senhor esperará para vingar todos aqueles que fizeram a tua vontade? Manda aí, galera.
Acho que dá para concluir que, na verdade, sucesso é fazer a vontade de Deus, né? Você seguir os planos deles para sua vida, igual o final de Eclesiastes, eu acho que a sabedoria tá temer o Senhor, né? E se afastar do mal, igual fala em Jó. Acho que é isso. Exatamente, né, mano? É muito louco isso, porque é igual o que o pastor falou, né? Você pega e fala, o que você acha que foi mais louco, assim, de experiência com Deus, que mais impactou? Foi a galera de Samaria lá, que Pedro foi e colocou a mão e foi cheio do Espírito Santo? Ou foi o que também é um negócio muito louco, né? Cheio do Espírito Santo. Ou foi Felipe, que além de estar cheio do Espírito Santo, passou isso para outra pessoa, batizou o cara no meio do nada, que essa passagem, ela é louca, mano. O cara não tá numa estrada deserta, onde não passa ninguém. Aí vem um cara sozinho que tá lendo uma palavra que só ele sabe o que significa. Mano, é um negócio muito louco. Você pega isso... ali no Ponumbuva, mano. É, mano, o cara não... Aí você pega, e depois que ele batiza o cara, ele é transladado, sabe? Meu, as coisas mais loucas que você tem para viver com Deus não são coisas que você vai ter um público para viver, sabe? Porque essa passagem, ela me encanta por uma série de motivos, mas é lá em Êxodo, quando Moisés ele encontra com a sarça ardente, sabe? Que foi quando Deus passou para ele aquilo que ele precisava fazer, qual que era a missão dele. Meu, você já pensou? O cara, ele viu um monte de milagre acontecendo no Egito e tal, Deus usou a vida dele, mas você sabe que você tá fazendo uma coisa normal do dia, eu não faço ideia, eu só tô ilustrando aqui, você tá fazendo uma coisa normal do dia a dia, do cotidiano, aí, de repente, Deus aparece numa forma de um fogo para falar com você, e isso foi uma coisa que aconteceu com ele sozinho, sabe? Então, quando a gente é guiado por Deus, no caminho que ele quer pra gente, com certeza a gente vai ver experiências muito mais loucas do que aquela que a gente almeja. Porque muitas vezes a gente está olhando para o que Deus faz na vida de alguém que a gente enxerga, sabe? No ministério de alguém e tal. Só que a gente esquece de olhar para o que Deus tem para fazer no nosso ministério, que pode ser uma parada muito mais louca do que qualquer outra que a gente vê por aí. Isso aí. Caiu. Opa. Fez, é. Então, eu queria falar mais. Que droga. Primeiro a pastor saindo, agora é eu. É o inimigo. É o inimigo. Eu queria falar assim, mais sobre essa parte que o pastor falou que eu lembrei, que as pessoas já tinham a vitória, né? E elas morreram. Aí na hora que eu me lembrei de quando Jesus fala que ele venceu o mundo. Eu acredito que toda essa trajetória que a gente vem falando aí de sucesso, todo esse sofrimento que a gente vai sofrer, toda essa caminhada, no final a gente vai ter a nossa vitória também, como é falado. A gente vai ter os nossos momentos, como o Felipe teve, né? Que só a gente vai saber, que só a gente vai sentir, né? E no meio, vocês já pensaram, já foi para pensar no meio dessa galera que tá com a gente, algo assim acontecer? Sabe, imagina se você do nada, assim, igual o Pet falou, do nada aparece um fogo e começa a falar com você. Só que, tipo, é inesperado, né? É assim que Deus age. Eu acredito que toda essa trajetória, como eu falei, nesse caminho, que eu lembrei que Jesus falou também, que no final a gente vai vencer todas essas aflições e vencer o mundo, principalmente, né? Isso que mais me chamou a atenção. Queria trazer mais. Acho que se hoje o fogo começar a falar com você, você já pega o Instagram, vai no Stories, calma aí, Deus, deixa eu filmar aqui, que os moleques precisam ver. A gente precisa entender que algumas coisas é só pra gente, né? Só... Faz uma live, né, Joe? A salsa começa a pegar fogo e falar, já faz ao vivo, já zoou tudo já. Já era, né? Mais alguém? Mais alguém aí? O Gui e a Poli se silenciaram nesse momento? Não, a gente está escutando vocês falarem aí. Se você parar para pensar o que aconteceu com essas pessoas, elas estavam, tipo, meio que numa intimidade, sabe? Tipo, elas estavam sozinhas. Quando você entra no quarto e ora e tal, tipo, é a mesma coisa, entendeu? Tipo, é intimidade. E muitas das coisas são para acontecer em público, mas muitas das coisas são para acontecer só com você, entendeu? Eu acho que, tipo, é meio que isso. Isso aí. Assim, vamos parar para pensar em uma coisa.
sobre o sucesso. Agora, falando do nosso grupo, assim, na igreja, do grupo de jovens. Não foi um sucesso visto pelo público de fora, mas foi um sucesso visto por nós, dali do grupo. Aqueles amigos nossos que a gente viu aceitarem Jesus depois de entrar no nosso grupo. Por exemplo, o filho da Maísa. Eu esqueci o nome dele agora. Como que é o nome dele? Eu acho que é Mateus. Como é o nome Se dele? estiver errado, alguém me corrige, mas eu acho que é Mateus. Filho dela que ficava imitando o Rubão lá. Então. Continua, que Então, olha o sucesso que aconteceu dentro do nosso grupo. Um dos nossos amigos aceitou Jesus na nossa frente. Não tinha plateia, não tinha câmera, não tinha nada. Foi um sucesso interno, um sucesso pra gente. Acontecem muitos sucessos dentro do nosso grupo que muita gente não vê lá fora. E às vezes a gente não olha para isso. A gente acha que o sucesso vai acontecer quando a nossa igreja lotar, quando todo mundo ficar sabendo quem nós somos, quando o sucesso está acontecendo ali na nossa cara, na nossa frente. O Gui também, né? Quando ele aceitou Jesus também foi um sucesso, porque nem gostava do pastor, não gostava de ninguém na igreja. Nossa, o pastor ficou bem feliz quando o Gui aceitou Jesus, viu? Porque foi uma batalha que o pastor venceu a oração. Todo mundo ficou. Um moleque muito chato. Quando o Gui aceitou Jesus, depois da oração ele saiu, ficou uma mancha negra em volta. Quando ele batizou, teve que trocar a água depois do. Trocar a água. Tem que sugar a água. Jesus amado. Mas é verdade, cara. Chegamos até que mudar de prédio, porque a mancha do chão não saía. Vamos mudar de prédio, porque vai ser melhor. Esse último acampamento que teve foi uma bênção também. Foi, tem assim, existem uns processos assim na nossa vida que é isso mesmo que a Poli falou. Você tem aí, se eu não estou enganado, é Mateus, né? Você também tem, eu estava com tanto, assim, próximo dessa jovem, assim, eu achei sensacional o retorno dela, amiga do Formiga. Vocês lembram o nome da amiga da Formiga lá? Isa. Isa, então. Sensacional, sabe? Todas as coisas que ela teve que superar com ela para poder estar fazendo parte do grupo. Assim, quando veio esse distanciamento, foi uma das jovens que eu mais me preocupei, porque assim, puxa, como é que eu vou continuar conversando com ela e tal? Eu espero que ela esteja com a gente aí assistindo muitas desses posts nossos, né? Mas é isso mesmo, olha, perfeita a sua colocação. E aí, eu quero partir para um segundo momento agora, para a gente ir caminhando para os finalmente, né? Quando ele chega no 8 e fala assim, o exercício físico é pouco proveitoso, tem pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. O bacana é assim, vamos lá, o apóstolo Paulo não está falando para todo mundo parar de fazer esse exercício físico. Cancele seu contrato com a Smart Fit e entre para a Smart Fit. Não é isso que ele está falando. Ele não falou isso. Mas existem exageros na nossa vida. E o mundo de hoje, ele percorre dentro de tudo isso que vocês falaram, uma relação de imagem muito forte. Então, existe um padrão de beleza, existe um padrão de força, existe um potencial. Então, assim, a preocupação, né? Vamos lá. Primeiro, tem que ter um corpo bacana, tem que ter dinheiro, tem que ter visibilidade, tem que ter sucesso. Então, vamos pensar aqui. O Senhor não chamou Josué porque ele era forte. Pega esse cara fortão, ele vai dominar o povo, vai controlar o povo, vai conquistar a terra prometida. A força de Josué pouco valeria perto de todos os reis cananeus que ele teria que vencer. Tanto que o Senhor falou, já entreguei nas tuas mãos todos os reis dessa terra. Então, o corpo atlético de Josué, se ele era um cara definido, se a barriga dele era de tanquinho, pouco importava naquele contexto. Porque, assim, o contexto da força vinha do Senhor. Se você pensar em todos... Davi, quando derrotou Golias, não era um crossfiteiro. Davi, quando derrotou Golias, ele era um pastor de ovelhas.
E se você pensar no físico de um pastor de ovelhas, eu garanto que ele não era um cara marombado. Que a hora que ele tirou a capa dele de pastor, Golias olhou e falou, tô perdido agora. Chegou esse moleque aí agora que tá... Como é que eu vou vencer esse cara? Ele olhou e falou assim, vocês mandam para mim um cão? Acaso algum cão para vocês mandarem isso aí para lutar comigo? Então, quer dizer, ele foi menosprezado, né? A imagem de um Golias atlético, forte, vigoroso, aquela coisa toda, plá, vitória certa, perto de um cara que nessa imagem de força, poder, não representava nada. E Golias perdeu. Se a gente analisar todo o contexto histórico de vitórias que Deus deu para o povo, de quem Deus escolhia, de como Deus... Assim, a gente vai perceber uma narrativa de pessoas que não atendiam os padrões e esferas de força, poder, influência, que o mundo, a era agrária a qual eles pertenciam, representava. Não eram pessoas que aparentemente eram conquistadoras, mas eram pessoas que tinham toda uma intimidade, um respeito, um carinho para Deus e o seu povo. Então a gente percebe assim, não exercite, o exercício físico é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Então, assim, não é que você não exercite o seu físico. Se o seu interesse for exclusivamente esse, pouco proveito você terá. Então, o resultado que eu tenho de um corpo perfeito, pouco importa se eu não tenho uma mente perfeita. Se eu não consigo enxergar o outro, porque a piedade está justamente ligada aí. Porque, assim, não é uma inflação do eu, mas é uma dimensão do nós. É uma ação comunitária que nós temos. Então, é assim... Pouco proveito tem em você ser uma pessoa saudável, sã, com grande visibilidade, com sucesso. Pouco proveito você vai ter se o outro não existir para você. De que adianta você conquistar o mundo todo se você não tiver ninguém para comemorar? Então, a vitória que Deus tem é para a igreja. Ele escolhe pessoas, claro, que têm mais intimidade, que estão na brecha, aí você escolhe o termo que você quiser, mas ele escolhe pessoas para conquistar para a igreja. Por isso que a ação da nossa fé é pública, nossa salvação é pública, tudo que a gente faz na igreja é público, porque Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para o povo, Deus não tem um plano para você. Você não é um privilegiado, você é um escolhido para realizar algo tremendo com o povo nessa terra. Por isso que ir de pregar o evangelho a todas as nações. Não é para você ir pegar o evangelho para o espelho. A questão não é você. A questão é quem você vai atingir, até onde você está ligado na dimensão da missão de Cristo na sua vida. E aí ele vem aqui e fala, ó, pouco proveito tem, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, quer dizer, se você tiver piedade, até mesmo o exercício físico é proveitoso. Isso eu já até entro na atividade física que eu pratico desde criança, que é o judô. O judô tem uma ação comunitária tremenda, porque assim, se o outro não quiser praticar comigo, não tem atividade física. Hoje, por exemplo, com o distanciamento social e com a Covid, todas as atividades do judô estão suspensas até dezembro. Então, esse ano não tem mais judô, porque as pessoas não podem se tocar. As pessoas não podem estar juntas. Agora, o que restou no judô? A piedade, a ação comunitária. Então, agora a gente tem live sobre como é ministrar o judô para crianças, como a gente mantém acesa o interesse pelo esporte. Então, agora a gente tem que exercitar toda uma disciplina, uma filosofia que habita no esporte, porque o esporte não pode ser praticado. Então, a dimensão que ele traz, para que tanta preocupação com questões exteriores, sendo que eu quero movimentar em você? Então, primeiro eu tenho que estar curado na mente, para depois eu estar curado no resto. Esse tempo de Covid, quanto mais a mente das pessoas estiverem curadas, mais proveito ela terá contra ações externas. Aí ele vem e fala assim, ó, o exercício pouco proveitoso, porém, porque tem promessa de vida presente e vida futura. Aí é legal, porque aí quando você exercita a sua fé, quando você faz a sua piedade, a sua ação de piedade, o seu ver no outro, a sua dimensão comunitária ser fortalecida, você vai entender que o que Jesus trouxe não é uma expectativa de vida após a morte, mas é uma expectativa para a vida presente. A piedade é para que a gente tenha uma vida abundante, plena, no presente e na futura.
Então, o plano de Cristo é para você exercitar outras questões da sua vida, para que você entenda que você tem uma vida agora, e não esperar uma vida futura, como muita igreja fica aí esperando morrer para ter a felicidade. Cristo falou, não, se vocês exercitarem a piedade, vocês vão entender que eu tenho um plano para essa vida e para que há de vir. O senhor pode explicar melhor essa piedade? Posso, Diogo? Vamos lá. Olha só. Vamos pensar assim. Redes sociais. Com que facilidade as pessoas destroem as outras nas redes sociais? É uma covardia tremenda, porque assim, lá eu falo o que eu quiser. Eu não estou ouvindo ninguém está tapando minha boca, eu posso me expressar da forma que eu quiser. Agora, quando eu destruo alguém pensando exclusivamente ou numa vingança pessoal, ou em destruir determinada pessoa, ou me exaltar, eu estou exercendo a piedade? Eu estou pensando, será que o mundo é piedoso nesse sentido? A gente pega o cenário político atual, ao invés das pessoas terem uma ação piedosa de umas com as outras, elas invadem todos os veículos de comunicação com conversas fraudulentas, mentirosas, pós-verdades, fazendo um desserviço para a sociedade brasileira com relação ao mal que tem atingido todo mundo. Aí, quando você vê alguém falando, você não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Qual a ação de piedade nessa relação? Quando a gente percebe que as pessoas, nos seus locais de trabalho, o único interesse da pessoa é crescer profissionalmente. Então, não importa quem trabalha do meu lado, eu não quero cuidar de quem está do meu lado, eu quero saber da minha visibilidade no trabalho e aonde eu posso chegar nessa empresa. Então, eu faço de tudo para chegar aonde eu quero. Então, a minha... eu esqueci como é que chama essa palavra, mas o desejo desenfreado que eu tenho de crescer, ele transpassa o outro. Aonde que está a ação de piedade nisso? Então, esses são modelos que são vendidos para nós hoje. São colocados para nós e ninguém questiona, porque você chegou lá, destruiu uma pessoa na internet, nas redes sociais, falou o que você quis, acabou com a vida dela, amanhã a pessoa está destruída, ela não tem mais espetáculo para você apresentar, como o livro do Iliosa, né? A civilização do espetáculo. Não existe mais espetáculo, já morreu, então vamos partir para outra. Então, quando a gente conquista alguma coisa fraudulenta na internet, destrói pessoas, acaba com sonhos, amanhã já não representa mais nada. Então, que piedade é essa que nós temos exercido? Que mundo piedoso é esse que a gente vive? Aí vocês que são jovens, até onde vocês pensam nas ações que vocês têm e vocês exercitam essa piedade? Ou exclusivamente o que importa é a imagem que você está demonstrando? Então, o exercício físico, quem eu sou, como todo mundo está me vendo. Então, a ação piedosa é de ser um não. Eu não vou participar disso. Ah, mas tá todo mundo interessa, não é a minha verdade. Eu quero transmitir uma outra relação. É você ter coragem para sair de tudo isso. É que eu falei para você, Deus não escolheu Josué, Davi, Gideão, Pedro, porque eram pessoas fortalecidas no físico, mas eram pessoas fortalecidas na mente. Deus já havia enxergado a ação piedosa que habitava nas pessoas. Acho que esse conselho aí que Paulo deixa para Timóteo tipo, não tem problema você formar o corpo, né? Mas acho que formar caráter, e principalmente o caráter de Cristo, é mais importante, né? Foi o que eu entendi dessa passagem. Só que aí entra no que a gente estava falando lá no começo da live, né? Se você exercitar a sua mente, a sua fé, mais do que seu corpo, é complicado, né? Normalmente para as pessoas de hoje, porque a sua fé e sua mente não é algo que alguém vai ver e vai te elogiar como seu corpo se você exercitar ele, né? Então, de novo, acaba sendo algo seu ali no secreto, mais uma vez, né? Não é algo que todo mundo vai ver, não vai ser um espetáculo, como diz o livro lá. Muitas vezes isso vai te levar a construir uma imagem falsa sobre si mesmo, né? Porque eu quero aparentar que eu sou uma coisa, só que na realidade eu não sou aquilo. É só um exemplo, tá, gente? Não tô falando que eu sou assim, pelo amor de Deus. Aí eu chego, por exemplo, na igreja, entendeu? Aí eu quero bancar que eu sou o cara cheio de fé, que eu sou o cara estudado, o pastor fala alguma coisa, eu fico assim, nossa, pastor, bem colocado, tem isso aí na palavra mesmo, sabe?
fico me achando como se eu estivesse com o ego infladíssimo e tal. Só que lá no fundo, na verdade, o meu caráter verdadeiro é que eu não manjo absolutamente nada da palavra, entendeu? Então, muitas vezes, por conta de você querer se achar, igual o pastor colocou, né? Que você querer passar por cima dos outros para você ser maior, você vai acabar passando até por cima de si mesmo, e você não vai nem perceber que você está construindo uma imagem falsa a respeito de você mesmo. Por isso que é muito importante a gente olhar a respeito do nosso caráter verdadeiro, sabe? E a gente colocar um alinhamento ali entre os dois, para a gente exercitar quem a gente é e como que a gente pode ajudar no ambiente que a gente está, sabe? Nesse quesito de piedade que o pastor colocou. Mais alguém? Ó, tá vendo? Vocês discordam? Pode discordar, tá? Não tem problema, não. O Gui, o Gustavo, a Poli, que não falaram, vocês podem discordar. O ambiente é propício para isso. Manda lá. É que assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, na nossa época, assim, desde pequena a gente já trazem pra gente a competitividade em todas as áreas, né, da nossa vida. Que a gente acaba saindo, às vezes, por cima de outras pessoas, né? A gente não percebe, às vezes. Só que, como o Pet falou, a gente acaba trazendo algo falso de nós para fora, né? Algo que, tipo, do nosso fundo do nosso coração não é aquilo de verdade, não é o que o Espírito Santo enxerga na nossa vida. Ele sabe que a gente não é assim, sabe? Aí você tem várias influências, igual o pastor falou agora, sobre, também falei no começo, sobre que você fica confuso sobre o que é certo, sobre o que é errado. Às vezes você está fazendo aquilo e para você está totalmente certo, está totalmente correto, porque você está buscando o seu sucesso na sua área, por exemplo, da educação, né? Você quer ser o melhor aluno, você estuda pra caramba, e aí você acaba tirando algum amigo seu que tá tentando aprender, que tá tendo dificuldade. Ou seja, você não tá tendo a piedade, porque aquilo já foi colocado na sua mente, que você tem que alcançar esse sucesso, né? Bom, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, ó, se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, olha que legal, né? Ele está aqui falando assim, ó, se trabalharmos e lutarmos. Então, tem uma ação mais contundente aí naquilo que a gente está falando. Não é simplesmente fazer algo, é lutar por algo. Então, a gente tem uma obra a fazer. Eu lembro que vocês falaram aí no início, né? É difícil para a gente ouvir, é difícil ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é difícil para todo mundo ouvir. Eu não sei se vocês sabiam, por isso que é instituído na igreja os ministérios. Ministério é aquilo que é serviço na igreja. Quem tem o ministério tem um serviço na igreja. Então, vocês são do Ministério de Jovens. Vocês estão a serviço dos jovens na igreja. Para quê? Para levar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam essa palavra. Porque eu estar lá sozinho, ouvindo a palavra, trazer o entendimento daquilo que Deus quer, é uma ação bem complexa. Então, nós temos que estar aqui juntos, sempre discutindo, conversando na igreja em si, para a gente ampliar a dimensão daquilo que nós estamos ouvindo, para a gente ajudar. Você pega, por exemplo, Eli, né? Eli e Samuel. Samuel ouviu chamá-lo 3 vezes lá na casa de Eli. Eli, na terceira vez, falou assim, Samuel, quando você ouvir, não sou eu que estou falando, é Deus, tá? Então você pega e fala, Senhor, que teu servo te ouve. Então, assim, perceba que, assim, Eli estava no ministério ali naquela hora, de servir a Deus para que Samuel entendesse quem estava falando com ele. Porque só Samuel sozinho não foi suficiente para entender que aquela hora era Deus falando com ele. Então ele habitava na esfera do primeiro andar da casa. E Eli colocou ele no segundo andar. Falou, Samuel, não é desse mundo que estão conversando com você não, tá? É do outro. Como disse o Jojo, se é hoje, ele já liga o Instagram, faz uma transmissão ao vivo, fala, quando chamar de novo, vou lá mostrar para a galera. Que eu não tô... Mas não. Alguém me trouxe essa oportunidade. Então, é uma luta, porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo.
Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus está vivo, atuante, verdadeiro. O Salvador de todos os homens. Então, não existe especificidade de pessoas. Cristo veio para todos os homens, especialmente aqueles que creem. E aí vem o 11, que eu falo para vocês, para a gente fazer as considerações finais aqui. No 11, o apóstolo Paulo diz assim, ordene e ensine essas coisas. Então, no ministério, a gente tem duas questões. A convicção tremenda daquilo que eu estou fazendo. Então, ordene é uma questão de autoridade. Tem autoridade naquilo que você fala. Vai para cima naquilo que você falou. Vai com convicção, com fé, com alegria. Ordene e ensine. Então, eu falo para você o que é, como o apóstolo Paulo fez para ele nesses versículos. Eu falo o que é e eu ensino para que é. Então, muito mais importante do que fazer é entender o para quê. Por isso que eu falei para vocês anteriormente, a piedade, quando eu vou exercitar a piedade, a primeira coisa que eu vou entender, se eu não trabalhei com ela, para quê? Para que eu quero destruir alguém? Para que eu quero confrontar aquela orientação que está sendo me dada? Para que eu não quero ouvir essa palavra? E aí o apóstolo Paulo vai lá, ordene, haja com autoridade, mas também ensine. E aí vocês podem ir para as suas considerações finais aí. Vamos começar com a Poli agora, pronto. É a nossa única feminina. Ela vai fazer as considerações do bate-papo. Eu acho que sobre isso que você falou no final, é importante a gente ter segurança no que a gente está falando, é importante a gente estudar o Evangelho, é importante a gente entender o que a gente está fazendo. Porque o que adianta a gente estar dentro de um grupo, a gente querer ser o melhor do grupo, sendo que, a gente está dentro de um grupo, então todos do grupo devem ser bons, todos do grupo devem ter sucesso. Não adianta eu querer subir sozinha. E o meu grupo que ficou lá embaixo, como que fica? Se eu sei, por que eu não vou ajudar quem não sabe? E uma coisa importante também é que eu sempre falo de discipulado, né? De você ter alguém para te ensinar, para te instruir nas coisas, né? Igual Timóteo tinha Paulo, né? Porque senão você vai dar ouvido a todas as outras vozes que a gente estava falando no começo da live, né? Você não vai saber quem ouvir direito. Então, se você tem alguém que você confia, que você sabe que Deus usa aquela pessoa, você para escutar ela, é sempre bom. Preferência mais velho que você, com mais experiência que você. Preferência alguém mais velho. Eu acho que, assim, é muito mais fácil recusar o errado quando a gente está farto, quando a gente tem um espírito. Porque se a gente está vazio, como que a gente recusa as coisas erradas? Como que a gente sabe o que é o errado? Se eu tô cheia, eu não vou querer me encher mais. Eu vou recusar o que eu sei que é errado, né? Fala, Igor. Eu queria falar aqui sobre essa parte aí no final, que em questão dos nossos amigos mesmo, mesmo a gente sendo, igual a Paulo falou, mesmo a gente sendo um grupo, a gente acaba deixando alguém para trás, é igual a nossa família, assim, a gente tem que pensar que é a nossa família, a igreja é a nossa família também, né? Nossos amigos são a nossa família. Igual o pastor sempre fala, que eu sempre lembro disso, nunca vou me esquecer, que nossos verdadeiros amigos, não que aqueles do mundo sejam menos importantes, pelo contrário, mas que nossos verdadeiros amigos estão na igreja. Só que se eu fico por cima deles, né, como que eu vou ajudar? É igual a salvação, né? Se a salvação ela não é individual, se ela é conjunta, se eu quero salvar a minha família, eu também vou querer salvar os meus amigos. E através disso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, a gente vai trazer um ensinamento, a gente vai poder encher essas pessoas para que elas possam ser salvas também. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Dentro dessa linha aí que o pastor passou no final agora, que é o ordene e o ensine, né? Você para pensar, para entender um pouquinho do que quer dizer, e essa parte do ordene, que é você agir com autoridade sobre aquilo que você está falando, né?
voltando um pouquinho naquele exemplo que eu tinha falado lá, de você querer passar por cima do outro, provar que você sabe mais, alguma coisa melhor, dentro do contexto da igreja. Se você age com autoridade, querendo passar por cima do outro, eu não sei em que autoridade que você está baseando o seu conceito, porque assim, ordene e ensine, haja com autoridade e mostre por que você está agindo com aquela autoridade, qual que é o propósito daquilo. Se você age com autoridade sobre a palavra de Deus, e você, dentro desse contexto da palavra, né, e do que os outros falaram também do grupo e tal, e você faz isso porque você quer se sentir maior que os outros, eu não sei em que contexto de palavra que você está ordenando e agindo com autoridade. Porque a palavra de Deus, ela sempre prega para você amar o próximo, fala que se um cair é melhor andar em dois porque o outro levanta, sabe? Fala que o cordão de 3 dobras ele não se rompe facilmente e tal. Então, esse conceito de você querer passar por cima do outro é uma coisa que não cabe dentro da filosofia de vida cristã que a gente carrega. E sobre ensinar, né, que é esse negócio de agir com piedade. Quando a gente para analisar se a gente está caminhando nesse contexto errado, o que a gente vai ensinar para o outro se a gente está caminhando de um jeito errado, entendeu? Então a gente tem que analisar como a gente está caminhando, o que a gente está fazendo, como a gente está estudando a palavra de Deus, o que ela ensina, para a gente agir com autoridade dentro daquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer. E aí sim, ensinar com a sabedoria que Ele capacita para a gente. Porque uma coisa que eu acho que eu vi num vídeo, numa ministração, não tenho certeza agora de onde foi que eu vi, só que quando você está pregando para uma pessoa a respeito de uma palavra de Deus, se você não age com sabedoria de Deus para aquilo que você fala para aquela pessoa, ou você pode edificar a fé daquela pessoa a um nível que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na vida dela, ou se você age com uma fé vã, né, tola, você pode destruir a fé daquela pessoa. Você pode fazer ela caminhar por um caminho totalmente nada a ver e ela quebrar a cara lá na frente, entendeu? Então, quando você for agir com essa autoridade de ordenar, tenha certeza de que você está agindo na autoridade que Deus colocou na sua vida, para que você possa ensinar as palavras que Ele passou para a gente por meio da palavra. E o mais legal aqui no versículo 12, ele fala, né, ninguém o despreze do seu jovem, pelo contrário, seja um exemplo para a palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E, tipo, isso é fundamental, sabe? É muito difícil alguém parar para escutar um jovem hoje em dia. Tipo, as pessoas pensam, o que esse moleque tem para me ensinar? Tipo, eu já sou muito velho, entendeu? Já tenho muita sabedoria. O que eu posso aprender com essa pessoa? Tipo, é muito difícil. E eu acho que as pessoas têm que parar mais para escutar. A gente também tem algo para ensinar para essas pessoas. Tipo, a gente está numa era moderna e tal. Muitas pessoas não conhecem tecnologia, a gente sabe, a gente manja muito. Tipo, as pessoas param para escutar quando a gente fala disso e tal. Muitas das mães aí pedem me ajuda aqui a postar uma foto no Facebook, não sei o que e tal. Então, tipo, acho que as pessoas têm que escutar a gente. Tanto que Jesus, com 12 anos de idade, ele começa a conversar com os doutores no templo lá. E, tipo, por que os caras vão escutar Jesus com 12 anos de idade, sabe? Tipo, não faz sentido, mas eles pararam para escutar, porque Jesus tinha algo para ensinar pra eles também, né? Eu acho isso importante. Essa parte aí é legal, Gui, que você falou. Porque, tipo, o que tem, mano, escutar alguém mais novo? Você não pode aprender com ela também, entendeu? Não pode agregar os dois um com o outro, né? Compartilhar a experiência do mesmo Deus, né? E isso é legal, é chato quando acontece isso, né? Dá uma broxada, assim. E Jesus pôde falar também porque, igual o Pet falou, ele tinha autoridade, né? Então, quando você escutava o cara falando, eu imagino que todo mundo não tinha nem como se retrucar, né? Acho que é isso. Maravilha. É bacana como fica latente aquilo que mais dói na gente, né? Eu vi agora o Gui falar ninguém ouve a gente, já houve uma manifestação acelerada aí, né? Só que assim, uma vez eu ouvi isso, quando eu fui começar a minha trajetória de pastor, eu era bem novo, né? E o pessoal falou assim, não existe pastor, só existe pastor se tiver ovelha. Então, assim, a conquista da ovelha e buscar a ovelha perdida também é um ato de extrema ordenância e ensino, né? Então, é assim,
as pessoas elas ouvem, as pessoas ouvem o jovem, ela ouve sim, ouve criança, eu ouço minha filha de 5 anos de idade, ela tem coisa para me falar também. Então, jovem, vocês têm muita coisa para me falar, só que eu sempre tenho que pensar na narrativa que eu possuo. Então, assim, que tipo de história eu estou construindo? Porque se eu quero ser ouvido, eu tenho que ter uma história lá por trás que me faça ser ouvido, até mesmo eu. Essa questão eu considero ser muito difícil. O apóstolo Paulo ele foi ouvido por Timóteo, porque Timóteo conhecia a narrativa de Paulo. Então, é muito difícil. A gente pode trabalhar, né? A nossa igreja é muito complicada nesse sentido. Eu sei que eu tenho um desafio muito grande na igreja, porque a nossa igreja não é uma igreja clerical. Não é igreja que você tem o pastor lá no Monte Sinai, e os irmãos tudo esperando aqui embaixo, saber qual vai ser a palavra que virá. A nossa igreja ela tem uma horizontalidade comunitária muito forte, onde muitas vezes eu deixo muito claro o lugar que eu ocupo junto com vocês na missão de trafegar com essa obra. Então, eu tenho uma função eu considero uma função de mentor muito maior do que de quem tem uma palavra para expor, porque eu acho que a palavra ela tem que ser trazida como orientação, e você aceita ou não. E muitas vezes essa questão, Jorge, você é mal interpretado, e as pessoas acabam querendo impor uma conversa sobre você, porque você mesmo escolheu não se colocar numa posição superior. E aí, muitas vezes, o que acontece, Jorge, não é que as pessoas não querem te ouvir porque você é jovem, é porque as pessoas têm uma dificuldade em exercitar a ação comunitária. Aquilo que Paulo fez com Timóteo. Paulo falou, Timóteo, eu não consigo dirigir todas as igrejas. Você será o pastor, mas para você ser o pastor, é preciso que você faça isso. Então, Paulo já ouviu Timóteo, sabia das qualificações de Timóteo, mas falou, para você ser bem-sucedido na sua mentoria, é preciso que você faça isso. Então, você percebe que tem determinados repertórios que eu não tenho na igreja. Eu não tenho determinados repertórios na igreja que os irmãos falam. E aí eu fico olhando, sabe, aquele repertório de santidade extrema, de religiosidade, de tradicionalismos. Eu não tenho esse repertório. E muitas vezes, quando eu ouço alguns desses repertórios, eu fico imaginando de onde que eles vêm. Porque a pessoa sente falta. Porque aquilo é a vida dela. É mais tranquilo. Uma vida clerical é muito mais tranquila, Jorge. Você não teria esse problema. Porque se a nossa igreja fosse clerical, teria eu colocando você, por exemplo, como chefe dos jovens, vamos dizer, líder, chefe, todo mundo ia respeitar, porque existe um temor muito grande, e a pessoa acha que você sair dali vai para o inferno. Então, você cria todo um espectro impositivo nesse dinamismo, nessa ação da transmissão do evangelho. Agora, quando a gente trafega num ambiente que a gente tem aqui na comunidade, numa ação comunitária, onde a gente sabe que aí é bem difícil, porque assim, aí eu vou dizer uma coisa para você, Jorge e o Guilherme, que saiu daqui, que falou disso também, e vocês estão comigo aqui. Se preparem para esse grande desafio, se preparem para sofrer bastante, porque você tem poucas pessoas que entendem isso. A pessoa, ela sempre espera que alguém imponha coisas para ela poder seguir. É mais fácil que se aquele cara errar, a culpa é dele. Numa ação comunitária, se alguém errar, tem um culpado, mas a culpa é nossa. Então, é mais complexo esse tipo de atividade. Mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a expor tudo isso e a gente vai conseguir trafegar numa linha muito diferente dessa que as pessoas colocam, como se nós fôssemos, como se a igreja fosse formada por leigos. Tem um pastor e tem um leigo. Então, o pastor é aquele cara que sabe tudo, e o leigo é aquela regime. O que é leigo? A tradução mais fiel para leigo é idiota. Então, na igreja, você tem um pastor e idiotas. Você acha que eu vou acreditar nisso? Jamais. Porque todos nós somos santos, escolhidos e separados para uma grande obra. Aleluia. Amém. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente fazer a oração final aqui? Olha o silêncio, hein? Alguém tem alguma sugestão para a semana que vem aí? Caramba, tá. A gente pode falar. Agora sumiu. Fala aí, Gu. A gente pode falar sobre. Não sei, veio aqui na minha cabeça agora sobre essa questão toda de
da juventude, né? Da gente ser jovem, jovem cristão, e, sabe, e as coisas que impedem, tipo rede social, que mais? Tem um monte de coisa aí. Rede social, alguns eventos da nossa vida, né? Que coloca a gente, que testa a nossa fé, né? Entre aspas, assim, no meio jovem hoje em dia, como é difícil, né? Pra gente também. Seria legal. Como que fica, então? Fala aí pra mim, não entendi muito bem, não. Fala aí. Assim, por exemplo, a gente como jovem cristão, hoje, assim, como é ser jovem cristão hoje em dia, sabe? Como é seguir os passos, tentar seguir os passos de Cristo com tanta coisa, com tanta besteira que você ouve, com tanta dúvida em hoje, né? Para as pessoas saberem mais, né, como é. Tá. A gente pode chamar assim, muralhas para serem destruídas. Pode ser assim? Pesado. Pesado. Boa essa aí? Tá ótimo. Tá ótimo essa aí? Tá. Daí a gente fala. Faz a arte aí, Joe. Vou fazer. Faz aí. O Jorge tá fazendo agora também, tá manjando aí. Quem? O Jorge. Então, o Jorge eu falei pro Jorge que ele vai fazer design, você vai ver, vou mandar o Jorge nesse curso de design aí. Vou fazer. Então, eu queria agradecer a Poli vai estar semana que vem de novo. Já se preparem, Poli. Primeira mão, Amém. já tá sabendo aí. Quer ver aqui, ó, vamos pegar aí o texto. A gente já trabalhou esse texto, né, que a gente falou sobre Josué, mas é assim, derrubando muralhas, mas depois eu mando os textos para vocês. Aí quem demais aí quiser participar, vocês vêm aí do grupo, se alguém quiser se voluntariar, dá um toque, Joe. Então a gente vai colocar aí agradecer o Gui, sensacional, Gui, o Pet, o Gustavo, que mandou bem hoje ainda, o Gustavo, ó. Falei, o Gustavo vai ficar quietão. Que nada, mano. Cara, ó, favorou. Agradecer o Joe. Espero que sim. Ah, imagine, foi muito bom, gostei demais. Mas vamos orar aí para Deus derramar essa bênção sobre a vida de vocês continuarem fantásticos como vocês são aí na igreja. Eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês, inclusive os que estão nos assistindo. Eu tenho muito orgulho de vocês, queria que vocês soubessem disso, tá? Amém. Senhor, eu apresento a Ti o nosso ministério de jovens, Senhor. Eu apresento a Ti a vida desses garotos, dessas meninas que são tremendamente envolvidos na Sua ação, Espírito Santo. Que o Senhor possa tomar cada um deles nas Tuas mãos, que eles possam ser aqueles que transformem o lugar pelo qual eles passam. Que o Senhor possa tirar da mente, do coração deles, tudo aquilo que é colocado desse mundo, que só vai trazer desilusão, só vai trazer perdas, só vai enfraquecer os teus filhos na ação da piedade. Que o Senhor possa fortalecer as áreas da fé dos teus filhos, da espiritualidade, do amor, e que nós possamos ter um grupo saudável, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém aí, gente? Então Amém. vamos firme e forte aí. Amém. Semana que vem, derrubando muralhas, e as muralhas são todos aqueles desafios da juventude que o Jorge vai colocar, porque eu não vou nem falar nada. O responsável pelo texto, pela discussão, pela dinâmica da conversa, será você, Jorge e o Pet, tá? Eu vou ficar aqui só assistindo. Eu vou ser um cara que vai falar também, se vocês deixarem. Se vocês não quiserem, nem venham aqui a semana que vem, eu deixo só vocês. Tá? Posso vir aí também? Pode. Opa, com certeza. Só não cair de novo. A pastora está convidada também a participar. Só não cair de novo. Vai estar na mão do Jorge e do Pet. Um texto, vejam a arte sobre o que vocês querem falar, que desafios são esses. Se quiser convidar algum amigo de vocês de fora, fique à vontade. Se não couber eu aqui, eu fico aqui do lado de cá assistindo, mas vou estar presente com vocês. Amém? A pastora está convidada Amém. com você, hein? Amém. Oi? A pastora está convidada com você também, para participar com a gente. Ela ia ficar aqui hoje, mas aí a gente acabou de chegar em casa aqui, que a gente tem umas atividades aí para fazer. Eu falo, não vou ficar aqui não, mas eu falo para ela vir a semana que vem. Pode deixar. Beleza. Valeu, gente. Valeu, galera. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Amém. Amém.